que é conversa fiada? E o que ela tem para sabotar a nossa recuperação? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um inimigo bem silencioso da recuperação, que muitas vezes passa desapercebido, que é a conversa fiada, né? E a pergunta é, o que é conversa fiada e por que ela pode sabotar a nossa recuperação? Conversa fiada é aquela fala bonita, cheia de promessas, mas que não vem acompanhada de atitude, de ação. Quando eu digo, eu prometo que dessa vez vai ser diferente, ou agora, eu aprendi a lição, né? Não vou mais recair, ou ainda mais, nunca mais vou usar droga na minha vida. Palavras fortes, cheias de intenção, mas que no fundo não têm continuidade. É muito importante entender que conversa fiada não é exatamente uma mentira. A mentira é quando eu tento enganar alguém de propósito. Mas a conversa fiada é mais sutil, eu acredito, por um instante naquilo que eu estou dizendo. Mas eu não tenho um compromisso real em colocar em prática. E aí mora o perigo, né? Alguém, por exemplo, alguém que foi pego dirigindo bêbado pode dizer, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu nunca mais vou beber. Naquele momento, a frase parece sincera, mas se não tiver atitude depois, sem um plano de ação, sem vigilância, a promessa vira um discurso vazio, né? E a vida continua no mesmo rumo e a bebida vai estar presente em várias outras vezes que ele vai dirigir. Esse tipo de falha, ele cria uma armadilha psicológica, porque eu passo a acreditar, né, que eu fiz algo, que agora vai ser diferente na minha recuperação. Mas são as atitudes diárias, concretas, consistentes, que vão fazer a sua recuperação. E a conversa fiada, o grande problema dela é que ela engana não apenas os outros, mas a mim mesmo. Eu começo a acreditar nas minhas próprias desculpas, começo a me convencer que eu estou no caminho certo, só porque eu repito frases de efeitos ou slogans da recuperação. É como se eu vestisse uma máscara para parecer bem, mas por dentro nada mudou. E a consequência disso é muito grave, porque é um auto-engano. E o auto-engano é o primeiro passo para uma recaída. E a consequência disso é bem grave, né? Porque eu entro auto-engano. E o auto-engano é o primeiro passo para eu recair. A pessoa que vive na conversa fiada acha que está bem segura, mas na verdade está se afastando pouco a pouco daquilo que fortalece a recuperação, que é a verdade, né? E como se identificar se você está caindo nessa armadilha? Algumas perguntas vão te ajudar. Será que eu prometo mais do que eu cumpro? Será que eu repito frases prontas de recuperação só para ganhar a aprovação dos outros? Será que eu digo que eu vou mudar de comportamento, mas continuo agindo da mesma forma? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas que foram feitas aqui, há um sinal de alerta para você. É preciso parar e refletir. Eu estou falando para parecer bem ou eu estou realmente comprometido com essa mudança? A verdade é o seguinte, a recuperação não se sustenta com um discurso. Eu chamo de rima rica, frase feita. Ela se sustenta com atitudes. E a chave que diferencia a conversa fiada da recuperação é a honestidade. Quando há honestidade, vai existir continuidade, uma mudança visível, concreta, palpável. E por isso, mais importante do que repetir promessas é viver na prática diária do programa. Ir às reuniões, ligar para o padrinho, fazer inventário, corrigir desvios de comportamento. São essas pequenas atitudes que, quando são somadas, constroem uma recuperação sólida. Então, se você se identificou com isso, não precisa desanimar. A conversa fiada faz parte do caminho de muitas pessoas.
mas ela pode ser superada. O segredo é ser honesto consigo mesmo, é assumir responsabilidade, é transformar palavras em ações. Por quê? No fim das contas, não é o que a gente diz que nos mantém limpos, não é? É o que a gente faz dia a dia na nossa recuperação. E o ditado popular já sabe disso, né? De boas intenções o inferno está cheio. Ou seja, não adianta nada eu pensar bonito, falar bonito, se eu não tiver prática, né? E para terminar, eu tinha um chefe que quando você falava muito bonito, ele dizia que você tinha muita alegoria e pouco samba no pé. É melhor ter bastante samba no pé e pouco alegoria do que ter alegoria e não saber dançar, né? Falar bonito para todo mundo, boa noite, eu me chamo Fabrício, um adicto em recuperação, quando eu usava droga, e não acessar a minha verdade. A verdade é fundamental. Ela está completamente embutida no primeiro passo de recuperação. Admitimos. E se a gente não admitir os nossos defeitos de caráter, eles vão tomar conta e nos sabotar na recuperação. Obrigado.